Certo, gente. Então, vamos começando. Primeiramente, boa noite a todos. A ideia da monitoria de hoje é fazer uma revisão do conteúdo abordado pela Maria Cecília. Nós vamos falar, então, de tórax, abdômen, pelve, com um foco maior no conteúdo relacionado à prova. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar interrompendo. Talvez eu não consiga ver o chat ali, mas aí qualquer coisa o Ia me avisa e a gente vai arrumando, né, qualquer problema que for aparecendo aí. Certo? Então, essa aula ela vai ser gravada e o material dos slides vai ser disponibilizado logo depois no grupo da monitoria. Então, o objetivo da anatomia topográfica vai ser descrever as estruturas de interesse utilizando os termos de relação e referências anatômicas. E aí, esses termos de relação e referências anatômicas são muito básicos, provavelmente vocês já sabem eles, né? Superior, inferior, lateral e medial, proximal e distal, anterior e posterior. A gente vai estar utilizando esses termos para poder localizar nossas estruturas que a gente vai estudando. E aí, a gente também vai utilizar alguns planos de visualização, né? O plano sagital, coronal e o transverso. Sagital, né, aquele lateral, coronal, o frontal. E aqui a gente vai ter, então, uma imagem um pouquinho melhorzinha para vocês estarem visualizando os planos, né, algumas linhas, para a gente poder estar se localizando. Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque provavelmente vocês já sabem isso aqui. A gente vai tentar focar um pouquinho mais no conteúdo da prova. Então, as referências anatômicas que a gente vai estar utilizando. As linhas, né, linha mediana, axilar, hemiclavicular, linha paraesternal, paraescapular, que são linhas em relação a estruturas próximas, né? Paraesternal é uma linha que corre ali próximo do externo. Enfim, linha paravertebral. E aí, uns pontos de referência que nós usamos bastante, incisura jugular, o rebordo costal, que vocês veem ali quando estão palpando o fígado, né, na sêmio, e o nível vertebral a gente utiliza para poder localizar a altura daquela estrutura. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vai estar utilizando esses termos para localizar, e daí, por exemplo, a vesícula biliar, ela vai estar se localizando, então, a nível do nono espaço intercostal, na linha hemiclavicular direita. Uma forma de descrever a posição da vesícula, certo? Aqui mais algumas outras linhas para vocês estarem dando uma olhadinha, mas não vamos perder muito tempo com isso, vamos entrar em tórax, que é um dos assuntos assim que mais cai na prova dela. Ela pediu para a gente dar um foco maior em mediastino, coração e na face mediastinal dos pulmões, mas a gente vai estar abordando tudo, certo? Então, primeiramente o limite superior do tórax vai ser o plano de abertura superior, e o limite inferior a gente vai ter o músculo diafragma. O plano de abertura superior ele vai se estender da borda superior do manúbrio do externo até a porção superior da primeira vértebra torácica. Esse plano ele não é reto, ele vai tangenciando a primeira costela. E aí o mediastino ele vai ser um espaço virtual que fica localizado entre as cavidades pulmonares. Por que virtual? Porque é um espaço muito pequeno, quase inexistente, as estruturas ficam muito próximas, mas é um espaço teórico que a gente utiliza para poder dividir onde a gente encontra essas estruturas. Então, a gente vai estar dividindo o mediastino em superior e inferior pelo plano transverso. O plano transverso ele vai se estender do ângulo external, o ângulo de Louis, até o nível de T4 e T5. E aí, esse plano ele vai dividir o mediastino em superior e mediastino inferior. Mas tudo isso que eu falei fica difícil de visualizar se a gente não tiver uma imagem, certo? Então, aqui a gente vai pegar um corte sagital, a gente consegue ver as estruturas, mais ou menos, e a gente vai, então, colocar aqui os planos que eu falei. O plano de abertura superior ali, né, da incisura jugular até a porção superior da primeira vértebra, lembrando que ele vai por cima da primeira costela, o plano transverso do ângulo de Louis até o intervalo entre C4 e C5, e aqui embaixo o diafragma. Aí a gente vai ver, parte por parte, qual que é o conteúdo, como que esse mediastino se subdivide, porque o mediastino superior vai ter o anterior e o posterior, o inferior a gente vai ter ainda o médio, então vamos indo. Mediastino superior, então os limites dele.
Limite anterior vai ser o manúbrio do externo. Limite posterior, o corpo das vértebras de T1 a T4. O limite superior, o plano de abertura superior do tórax. E o limite inferior, o plano transverso, que a gente conversou anteriormente. Já o limite lateral vão ser as pleuras pulmonares parietais, certo? Daí a gente vai poder dividir ele em anterior e posterior. E o conteúdo, geralmente ela cobra isso em prova. Qual que é o conteúdo do mediastino superior? A gente vai ter timo, os gânglios linfáticos e gordura. Já do mediastino superior posterior, a gente vai ter ali a veia braquiocefálica, a veia cava superior, o arco da aorta, nervo frênico e nervo vago, a traqueia e o esôfago. Então, voltando para a nossa divisão, agora a gente vai ver um pouquinho de mediastino inferior. O limite do mediastino inferior, então, limite anterior é o corpo do externo, limite posterior, o corpo das vértebras de T5 a T9, limite superior, o plano transverso, limite inferior, o diafragma, e o limite lateral, as pleuras parietais também. A gente pode dividir em anterior, médio e posterior. Então, o conteúdo anterior, a gente vai ter o timo, gânglios e gordura. O timo ali é só um resquício de timo, é bem pouquinho. No mediastino inferior médio, a gente vai encontrar o coração, o pericárdio, os grandes vasos, os brônquios e o nervo frênico. E aí no mediastino inferior posterior, a aorta descendente, o ducto torácico, o sistema ásigo e o esôfago. Aqui a gente tem um esqueminha com as divisões e o conteúdo, né, de cada coisa para ficar mais fácil para vocês estarem estudando depois. Então vamos falar um pouquinho do coração. O coração ele vai estar completamente localizado no mediastino inferior médio e ele repousa sobre o diafragma no centro tendíneo. É muito importante vocês saberem a localização das câmaras cardíacas. Então, o átrio direito, né, vai estar posicionado mais à direita, o átrio esquerdo mais para posterior, o ventrículo direito mais para anterior e o ventrículo esquerdo, então, apontando para a esquerda. Às vezes ela cobra isso para você completar, por exemplo, ali, tá, o ventrículo esquerdo está para anterior, para posterior, para direita, enfim, aí tu coloca para onde é que ele está voltado. Uma coisa bem simples, mas se não souber na hora não vai acertar. Bom, agora aqui, isso aqui é mais focado quando ela cobrava questões descritivas, certo? Ela pedia para a gente descrever, por exemplo, o trajeto da aorta. Ela provavelmente não vai cobrar isso nessa prova, ela falou que vão ser questões de verdadeiro ou falso, mas de toda forma, um exercíciozinho, tentar descrever o trajeto da aorta utilizando os termos de referência, né, localizando as estruturas ao longo do percurso da aorta. Então, o arco da aorta, ela vai se iniciar posterior à segunda articulação externo-costal direita, do lado da direita, certo? E ela vai fazer um trajeto ascendente de anterior para posterior e da direita para a esquerda no mediastino médio. Depois disso, ela encosta no pulmão esquerdo e vai fazer um sulco superior ao hilo do pulmão esquerdo, que vai ser os sulcos que nós vamos estudar depois em sequência. Em seguida, ela vai descer, né, ela vai descender, passando posterior ao hilo pulmonar e cursando lateral ao esôfago. Então, no caso, se ela fosse cobrar a posição do arco da aorta, que é uma coisa que eu creio que ela não vai cobrar, seria isso que vocês teriam que descrever. Então, o arco ele vai terminar posterior à altura da segunda articulação externo-costal esquerda. Então, ele faz um movimento de frente para trás, da direita para a esquerda. Basicamente é isso. Em seguida, quando ele atinge T4, T5, passa a se chamar de aorta torácica descendente. Ele descende, então, à esquerda do plano mediano e vai se posicionando, né, na metade do corpo, vai se posicionando no plano mediano, aos pouquinhos, e cruza o diafragma anterior ao corpo de T12. Isso é uma coisa que ela gosta de cobrar. Em que nível que está determinados hiatos, que permitem a passagem de estruturas do corpo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, tu vai ter que saber a altura do hiato da aorta, o hiato esofágico, o hiato da veia cava, enfim. Então, depois de passar do hiato, ele vai se chamar aorta abdominal. E seria isso.
Agora a gente vai ver um pouquinho de esôfago. Então, o esôfago, ele vai cruzar todo o mediastino posterior. No mediastino superior, ele está posterior à traqueia, e no mediastino inferior, posterior ao coração. Também a questão do trajeto. Ele vai começar medial à aorta, ou seja, a aorta está um pouco mais lateralizada em relação ao meio ali, da linha mediana. Começa medial à aorta em sua porção superior, e ele vai descendo, se colocando anterior à aorta. Daí ele cruza o diafragma à esquerda do plano mediano a nível de T10. Então, hiato esofágico, T10. E aí ele possui 1 centímetro abdominal no ósseo cardíaco. Agora a gente vai falar um pouquinho da face mediastinal dos pulmões. O objetivo é você saber descrever e localizar essas impressões das estruturas e também localizar as estruturas do hilo pulmonar. Então, isso aqui eu acho mais complicado, então eu tentei simplificar o máximo possível para vocês. Vocês têm que saber que no pulmão direito a gente vai ter a impressão de algumas estruturas. Então, de forma bem simples, tem a impressão cardíaca, que é do coração, impressão bem grandona, bem na frente, ali anterior ao hilo pulmonar. A impressão da veia cava superior e veia cava inferior. O sistema ásico atrás também vai fazer uma impressão para posterior do hilo pulmonar e o esôfago também. Aqui a gente tem uma visão um pouquinho maior do hilo pulmonar direito, certo? Com a artéria pulmonar localizada mais para antero superior, as veias pulmonares mais para antero inferior, e daí o brônquio principal, né, mais para póstero superior. Vai ser bem assim, ela vai perguntar para você se a artéria pulmonar está mais para superior ou mais para inferior em relação ao brônquio, por exemplo. Sabe? Você tem que ter uma ideia geral dessas impressões e dessas estruturas. Então, o pulmão esquerdo também é impressão cardíaca. A gente vai ter a impressão do arco da aorta, a impressão da aorta torácica e a impressão esofágica. Daí aqui também uma análise do hilo pulmonar esquerdo. Mesma coisa, basicamente. Aqui um resuminho dos hiatos diafragmáticos. Né? Veia cava no centro tendíneo, passando ali em T8, a nível de T8. O hiato esofágico, um hiato muscular, passando a nível de T10. E o hiato aórtico também no centro tendíneo, passando a nível de T12. Tá indo num ritmo legal? Agora a gente vai começar abdômen. Vocês estão conseguindo entender? Sim, tá ótimo. Certo. Então agora, no abdômen, a gente vai ver quais estruturas nós encontramos em cada quadrante, as superfícies do fígado, que ela pediu para dar uma importância um pouquinho maior, o leito gástrico, o pâncreas, baço, rim, duodeno, também muito importante, saber localizar uma estrutura do duodeno, né, saber ali fazer essa referência do duodeno, intestino grosso e veia cava inferior. Então vamos começar pelos quadrantes. Vocês têm que ter uma ideia geral do conteúdo de cada quadrante. Isso ela pediu para a gente descrever, não sei se vai ser um foco que ela vai dar nessa prova, mas é interessante vocês saberem também. Então, para a gente poder dividir em quadrantes, a gente vai traçar, né, o plano mediano, seguindo a linha alba, e o plano transumbilical, na altura mais ou menos de L3 e L4. E a gente vai dividir em 4 quadrantes. Vamos começar vendo pelo quadrante superior direito. Então, quadrante superior direito, a gente vai ter o lobo direito do fígado, o estômago na porção do piloro, o pâncreas, a cabeça e o colo, a vesícula biliar, o duodeno nas suas primeiras 3 porções, o rim direito, junto com a adrenal direita, a porção superior do cólon ascendente e a flexura hepática, e algumas alças de jejum e ilho. Já no quadrante superior esquerdo, a gente vai ter várias estruturas similares, mas às vezes são partes diferentes. Por exemplo, o fígado, dessa vez, vai ser o lobo esquerdo do fígado. O estômago, a gente vai ter o corpo e o fundo. Nós vamos ter o baço, o pâncreas, né, na parte de corpo e cauda. O duodeno, nós vamos encontrar a 4ª porção. O rim esquerdo junto com a adrenal esquerda. Porção superior do cólon descendente e a flexura esplênica. E as alças de jejum e ilho.
Já no quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo, eles são muito similares, então vamos ver os dois simultaneamente. A gente vai ter alças de jejum no ilho nos dois. O seco no quadrante inferior direito, junto com o apêndice. Os ureteres, nós vamos ter o direito e o esquerdo, cada um em cada quadrante. E aí os órgãos reprodutivos também, como fica bem no meio, nós vamos ter ovários, tubas uterinas, caso o paciente seja feminina, cordão espermático, caso seja masculino. A bexiga, quando muito repleta, pode ser que ela suba e também fique posicionada dentro desses quadrantes. O útero gravídico e a porção inferior do cólon ascendente no quadrante inferior direito e a porção inferior do cólon descendente no quadrante inferior esquerdo. Então, eu acho mais fácil vocês gravarem as estruturas em comum e depois estudarem as que são diferentes. Aqui vendo a superfície do fígado, então, a superfície diafragmática, ela vai ser voltada, né, obviamente, para o diafragma. E aí, na margem póstero superior, a gente vai ter uma porção que ela não tem peritônio, que é a área nua. Vai cruzar anteriormente a veia cava inferior. Então, está bem localizado aqui. Pode ser que ela pergunte, né, para onde que fica localizado, qual é a relação topográfica dessa área. Então, estudem isso, saibam mais ou menos onde é que fica ali para poder, na hora, ali acertar. Sobre a superfície visceral, então, que é a outra superfície que a gente vai estudar, ela é recoberta por peritônio. Ela fica voltada inferomedialmente e ocupa o lobo esquerdo do fígado, que vai estar estabelecendo relações, então, com o estômago. Já o lobo direito se relaciona com a vesícula. Lateralmente, a gente vai ter a área da flexura hepática. A porção anterior se relaciona com o cólon e alças intestinais, e a porção posterior se relaciona com o rim direito e suprarrenal direito. É meio que uma decoreba, fica meio complicado de visualizar ali, mas vocês vão ter que gravar quais são essas estruturas que encostam no fígado e formam essas impressões, certo? Aqui só uma imagem para vocês localizarem mais ou menos as estruturas. E agora a gente vai entrar em leito gástrico. Então, as relações posteriores do estômago. Látero superior, a gente vai ter uma relação com o diafragma e o baço. Para póstero medial, com o rim esquerdo e parte inferior da suprarrenal esquerda. Póstero inferior, com o corpo e cauda do pâncreas e porção do mesocólon transverso. Também nós vamos ter a parte de vasos correspondentes à artéria e veia esplênica, dentre outros vasos menos importantes que cruzam ali também. Então, fica mais fácil de visualizar na imagem a localização de cada coisa. Já o pâncreas, ele vai estar atravessando o abdômen superior da direita para a esquerda, cruzando anteriormente a veia cava inferior, a aorta abdominal e o rim esquerdo. Ele vai se afilando e se dividindo em 4 partes, cabeça, colo e corpo, e cauda, e estabelecendo relações da extremidade direita, né, da cabeça, lateralmente com o duodeno, na extremidade esquerda da cauda. Ela estabelece relações lateralmente com o baço, anteriormente com o estômago e com o mesocólon transverso. Dá para localizar bem ali na imagem que foi colocada do Netter. A artéria esplênica, ela cruza póstero superior paralela à extensão do pâncreas. A artéria mesentérica superior cruza posterior ao processo uncinado e a veia mesentérica superior anterior ao processo uncinado. Já o baço é o maior órgão maciço do abdômen, é o maior órgão maciço do quadrante superior esquerdo do abdômen e localiza-se na porção látero posterior desse quadrante, da linha hemiclavicular para trás. A sua parte mais superior ela vai se encontrar a nível da 8ª costela e a parte mais inferior a nível da 11ª costela, de modo que acompanha o trajeto do 10º arco costal. Bem dessa forma que está escrito aí. Se relaciona superolateralmente, então, né, questões das relações, ela vai se relacionar superolateralmente com o diafragma, anteriormente com o estômago, anteromedialmente com o pâncreas, póstero inferiormente com o rim esquerdo e antero inferior com as alças de jejum e flexura esplênica. Já o rim, nós vamos ter, então, relações anteriores do rim direito, anteromedial
com a pelve renal ali, com a segunda porção do duodeno, que a gente vai estar vendo em sequência, anterolateral com a flexura hepática, anterosuperior com o fígado, anteroinferior com as alças de intestino delgado. O rim esquerdo se relaciona anteriormente de superior para inferior com o estômago, baço, pâncreas e alças de intestino delgado, e lateralmente com o cólon descendente, flexura esplênica. As relações posteriores em ambos com os músculos posteriores do abdômen. Psoas menor, maior o quadrado do lombo, quadrado lombar, e borda do músculo ilíaco. Então, agora a gente vai ver as 4 partes do duodeno. Então, a primeira porção, a porção superior, fica à direita de L1, e ele vai estar se relacionando superior com a vesícula e inferior com a cabeça do pâncreas. É bem isso, bem simples. Provavelmente ela vai cobrar isso de vocês, vai pedir para vocês darem uma relação e a posição, mais ou menos. Bem simples mesmo. A segunda porção descendente, localizada à direita de L1 e L4, e aí ele vai estar se relacionando medial com a cabeça do pâncreas, que se abre na papila maior do duodeno, secretando conteúdo biliar, e aí a relação posterior com o rim direito. A terceira porção horizontal, localizada de L3 a L4, cruza anterior à veia cava inferior e a aorta abdominal. Relação superior com a cabeça do pâncreas também, anterior com a artéria e veia mesentérica superior. E a quarta e última porção, a porção ascendente, vai em direção ao pâncreas, rebate em seu corpo e vai se relacionar com a lateral na aorta abdominal e superior com o corpo do pâncreas, denominando assim o ângulo de trás. O intestino grosso geralmente ela não costuma cobrar, mas de forma breve, né? Dividido em cólon ascendente, transverso, descendente, cólon sigmoide, reto e canal anal, vai estar estabelecendo relações ascendente e descendente, se relacionando com a parede látero-posterior do abdômen. O seco e os cólons eles vão estar possuindo tênis e saculações. O cólon ascendente, descendente e o reto são fixos, e o cólon transverso ele não é fixo na parede, mas está aderido pelo mesocólon transverso. Tá, a veia cava inferior. Então, ela vai ter início devido à junção das veias ilíacas comuns direita e esquerda, a nível de L5, posterolateralmente à direita da artéria ilíaca comum direita. Ela ascende lateralmente à direita da aorta torácica, da vértebra L3 até T8. Após ela cruza o músculo diafragma pelo forame da veia cava inferior a nível de T8 e ascende até o átrio direito do coração. Agora a gente vai entrar em pelve. Então, essa parte a gente dividiu o Ian, que vai estar expondo ela para vocês. Não está dando para te ouvir. Bom, vamos continuar então com a parte de pelve, só para não demorar muito aqui. Daí qualquer coisa que precise ser adicionado, daí o Ian vai colocando no chat ali, caso eu me esqueça de alguma coisa. Então, da pelve, a gente vai estar focando na divisão, nos limites, vai estar falando da bexiga, do ureter, da uretra, o reto, mas principalmente das diferenças entre a pelve masculina e feminina. Então, a divisão, de forma bem simples, a gente vai estar tendo a pelve maior, que vai estar protegendo as vísceras abdominais, e a pelve menor, que diz mais respeito às estruturas ósseas e partes moles da pelve propriamente dita, certo? Então, a pelve menor, a gente vai estar vendo os limites dela. Superior, a abertura superior da pelve, entre a margem superior da sínfise púbica e a transição das vértebras GL5 e S1. Limite inferior, a porção profunda do períneo e músculo diafragma da pelve, formado pelos músculos levantadores do ânus e isquiococcígeo. Em relação à bexiga, o ápice da bexiga, então, vai estar mais para anterior. Tem o ligamento umbilical ali, que dá para ver na imagem de cima ali, que vai estar conectando a bexiga na parede abdominal anterior, mantendo a posição da bexiga no local.
O fundo da bexiga mais para posterior tem as inserções dos ureteres, o colo mais para inferior, e ali na direita a gente tem uma imagem do trígono, formado por 2 ósteos ureterais e um ósteo ureteral interno. A bexiga no homem, o colo da bexiga vai estar se fundindo com a próstata, e o fundo da bexiga separado do reto pelas vesículas seminais e ampolas dos ductos deferentes. Essa parte ela pediu para a gente reforçar também, provavelmente vai cair na prova, então saibam disso. Já na mulher, o colo da bexiga vai estar na face pélvica com o músculo pélvico ao redor e o fundo da bexiga separado do reto pela porção superior da vagina e colo do útero. Bom, então lembrar também que no homem tem uma escavação, né? A escavação reto-vesical, e na mulher tem 2 escavações, a escavação vesico-uterina e a escavação reto-uterina, tá? Pode passar. Bom, então os ureteres são divididos em 2 porções, né? Uma abdominal e uma pélvica. A parte pélvica começa depois de cruzar a abertura superior da pelve, a nível das artérias ilíacas, né, internas e externas. Em seguida, ele faz um trajeto mais medial, vai se lateralizando e entra na bexiga em ângulo oblíquo, tá? Daí, na mulher, ele entra na altura do fórnice da vagina, e passa do lado, né, do fórnice da vagina. E no homem, ele entra superior e mais lateral, a ampola do ducto deferente e o peritônio, acima da vesícula seminal. Pode passar. Bom, então, lembrar também da diferença, né? A uretra masculina, ela começa no colo da bexiga, no ósseo interno, e se divide em 3 partes. A primeira parte é a prostática, que mede em torno de 3 centímetros, né? Ela tem extremidades mais finas e o terço médio mais largo, onde se abre 2 ductos ejaculatórios laterais, né, ao trígono prostático. Então, lembrar que a primeira porção da uretra masculina, ela é envolta pela próstata, tá? Essa é uma relação anatômica. A segunda parte é a parte membranosa, que mede em torno de 2 centímetros, e lembrar que anterolateralmente, né, de cada lado, ela tem tem glândulas bulbouretrais, tá? Essa seria outra relação anatômica. E a terceira parte é a esponjosa, que é a mais longa e vai do bulbo do pênis até a glande, né, se abrindo no ósseo externo. Daí, uma relação anatômica que ela é envolta pelos corpos esponjosos e também pelos corpos cavernosos, tá? E lembrar que a uretra masculina, além da urina, ela também carrega o sêmen, né? Tá. A uretra feminina, ela começa no colo da bexiga, no ósseo interno, e faz um trajeto de superior para inferior e de posterior para anterior, tá? Ela vai vindo para frente, no caso, de forma paralela e anterior à vagina, né? Ela mede em torno de 4 centímetros e ela é dividida em 2 partes, uma parte pélvica e a outra parte perineal. E lembrar também que o ósseo externo se abre no vestíbulo da vagina, tá? E a relação anatômica, que geralmente ela pede das porções, né? É que ela é anterior à vagina e ela é envolta pelo músculo esfíncter uretral externo. Pode passar. Bom, em relação ao reto, ele começa na altura de S2 a S3. Ele se curva para trás e para baixo, né? Pode ser dividido em 3 partes. Em relação ao peritônio, né? A porção superior, que é a mais proximal, ela está intraperitoneal. Daí no terço médio, ela é retroperitoneal. E na porção mais distal, ela é extraperitoneal. E daí no homem, ela cruza posterior a escavação reto-vesical, né? E as ampolas dos ductos deferentes das vesículas seminais e da próstata também. E na mulher, ela cruza posterior ao útero, vagina e as escavações reto-uterina. Pode passar. Bom, então também é importante lembrar da diferença, né, da parte óssea
da pelve, masculina e da feminina. Lembrar que a masculina ela é mais pesada, mais espessa. A pelve ela é maior e mais profunda, né? A abertura superior geralmente é em formato de coração. A abertura inferior ela é menor. O ângulo subpélvico é mais estreito e o forame obturado ele tem um formato mais redondo. E a pelve feminina, ela é mais leve, mais fina, ela é menor e ela é maior, desculpa, e mais rasa. A abertura superior é no formato oval, a abertura inferior ela é maior, porque vai passar o nenê no caso, né? O ângulo subpélvico é mais largo e o forame obturado ele tem um formato mais oval. Pode passar. Bom, os órgãos genitais internos masculinos, então, são os ductos deferentes, a vesícula seminais, os ductos ejaculatórios, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Pode passar. Bom, então os ductos deferentes, eles são uma continuação do epidídimo, ele inicia na bolsa escrotal e vai formando a ampola do ducto deferente. Daí lembrar que a ampola do ducto deferente mais o ducto da vesícula seminal vai formar o ducto ejaculatório. Pode passar. Bom, a vesícula seminal, ela está entre o fundo da bexiga e o reto, como foi falado anteriormente. Ela tem função de produzir o líquido seminal, né? Pode passar. Bom, a próstata, lembrar que ela é a maior glândula do sistema genital masculino. As estruturas que atravessam são a uretra prostática e o ducto ejaculatório. Pode passar. Os órgãos genitais femininos, então, são a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Pode passar. Bom, lembrar também dos ligamentos, que tem o ligamento largo do útero, o ligamento redondo, que surge do fundo do útero e atravessa o canal inguinal para se conectar nas grandes lábios. Eles desempenham um papel na manutenção da posição antevertida do útero, tá? O ligamento útero-sacrais, ele se estende do colo do útero posterior ao sacro. Eles dão suporte ao útero e ajudam a ancorar ele na pelve, né, para que ele mantenha sua posição. Os ligamentos cardinais também são ligamentos cervicais, transversos. Eles fornecem suporte adicional ao útero e se estende do colo do útero e vagina lateral até as paredes pélvicas. Bom, outra coisa também que eu ia falar é que geralmente ela gosta de cobrar, não sei se vai cair também nessa prova, que ela botava geralmente na prova prática, que sempre tinha uma questão que uma pessoa tinha comido um peixe e daí tinha trancado um espinho de peixe na garganta, né? Daí eu não lembro exatamente qual era o caso clínico, mas tu conseguia ver que ele tinha trancado mais ou menos na região abaixo ali da carina, né? Daí perguntava qual estrutura que está anterior. Daí até tinha dado bastante confusão, pensando que qual estrutura, será que não era qual estrutura que estava posterior? Daí ela disse não. Lembrar então, como o Vini mesmo falou, que o que está anterior ao esôfago, naquela região, né, para baixo da carina, é o pericárdio, né, o coração. E também pedia para dizer em qual região, né, que ela estava, qual região do mediastino. Daí, no caso, abaixo ali da carina era mediastino inferior médio. Só tu consegue continua gravando um pouquinho, só consegue Tá. apresentar de novo? Tem uma partezinha ali que eu acabei deixando também. Qual parte, Ian? A parte ali da diferença na uretra feminina e masculina ali. Esse aqui? Isso, esse mesmo. Só lembrar ali, né, que aqui tá bem, acho que bem fácil, assim, mas vou falar igual, que a primeira porção, né, da uretra masculina, a prostática, ela vai do ósseo interno, né, até o ápice da próstata. Daí a segunda porção vai do ápice da próstata até o bulbo do pênis, e a terceira porção do bulbo do pênis até o ósseo externo. Acho que seria isso que eu não tinha falado só. Perfeito, então, gente. Eu vou parar a gravação agora. Em termos de conteúdo, para a prova seria mais ou menos isso. Daí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo grupo do WhatsApp ou por aqui agora.